bem? O teor da resposta aí, muita gente tem que trabalhar, né? São muitos anos. Mas, glória a Deus por isso, que bom que vocês estão aqui. Mais um domingo, onde a palavra do Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais, de nos aproximarmos mais desse Deus. Meu nome é Edson, tenho 24 anos, participo desse grupo de oração, contando a data do equipe, desde o dia 21 de novembro de 2010. Eu namoro, cadê a Karina? A Karina está ali, glória a Deus, aleluia. E é o seguinte, gente, o que é ser livre? O que é ser livre? Uma palavra tão difundida nos dias de hoje, tão aos quatro ventos, aos berros, explanada por aqueles que defendem que você é livre. Você é livre, meu amigo. Você é livre. Vinícius é livre. Não é isso que eles dizem? Vocês são livres. Aproveitem a vida. Ou melhor, como diriam os romanos, carpe diem. Aproveite o dia. Isso aí é slogan de perfume. É uma empresa que usa isso. Justamente para você aproveitar, para você gastar, para você viver, para você não se prender a nada e nem a ninguém. Você é livre. Mas o que estamos fazendo com essa liberdade que nos é dita? Que a gente precisa refletir nessa noite. E para ajudar nessa reflexão, a palavra de Deus está em Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. São Paulo aos Gálatas 5, 1. Quem tiver sem a palavra, por favor, se aproxime, pessoal do grupo, por gentileza, consiga nos objetivos que sem a palavra. Que todos possamos ler a palavra, Gálatas 5, capítulo 5, carta de São Paulo aos Gálatas, versículo 1. Pessoal, desculpe, eu acho que eu não falei a minha idade, eu tenho 24. Cara de 23, eu sei. Acharam? Amém? Com misericórdia? Amém. Misericórdia. Aleluia. Ave Maria. Graças ao Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Amém? Amém. Bom, essa palavra é muito conhecida. Quem tem uma memória razoavelmente boa, há de se lembrar que a campanha da fraternidade desse ano teve essa palavra como tema. Tinha até uma musiquinha que eu não vou cantar, minha voz é ruim, sou desafinado, mas dizia que era para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus nos libertou. Essa é verdade, né? Muito bem. Musiquinha que fez sucesso nas igrejas católicas do país inteiro. Toda a missa tocava. Talvez para que a gente não se esquecesse realmente que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas aí, meu irmão, minha irmã, você que veio a esse grupo de oração, eu te pergunto: o que é ser livre?
As pessoas aí fora nos dizem: olha, você é livre, você não precisa ter vínculo com ninguém, seja livre, aproveite, porque você não sabe o dia de amanhã. Então beba, faça tudo o que você tiver que fazer, e amanhã é um outro dia. Vocês já repararam que, eu não vou generalizar, porque dizem que toda a unanimidade é burra, mas a maioria dos inventos, das grandes invenções, das descobertas tecnológicas que circundam o nosso século XXI, que fazem parte da sua e da minha realidade, que nós vemos nos jornais e tudo mais, a maioria dos inventos parece que tornam as pessoas mais individualistas. Dificilmente algum invento vai socializar, e não entendam mal a palavra, vai socializar você com os demais da sua comunidade. Dificilmente. É para que você tenha comodidade, para que você aproveite, para que você desfrute, perca o menos tempo possível e faça a mesma coisa que você fazia antes de inventarem tal coisa. Vou dar um exemplo para vocês que eu vi essa 2 semanas atrás no jornal Hoje, aquele jornal da hora do almoço. Os japoneses, eles muito técnicos, muito inteligentes, não que os brasileiros não sejam, mas eles se destacam na parte de tecnologia. E mostrou um invento muito assim que me chocou. Eu fiquei eu fiquei preocupado. Mostrou lá um invento que era denominado Companhia para Idosos. Companhia para Idosos. Então o robozinho, você programava ele, e esse robozinho até, olha só, chegava a falar com o idoso. Sabe, o idoso se comunicava: oi, tudo bem? E ele em japonês: tudo bem. Companhia para idoso. Ele vinha com uma bandejinha. Teve até uma senhora lá japonesa que falou na reportagem que gostaria que esse robô limpasse a casa dela. Eu acredito que dá muito trabalho. Mas vejam o absurdo que nós estamos chegando com uma pretensa desculpa da liberdade. É um cúmulo do absurdo que se crie companhia para idoso. Gente, poderia ser o seu avô e o meu avô. Estão trocando você pela máquina. Estão deixando você mais longe das pessoas possível para colocar uma máquina para tentar fazer o seu papel. Mas é tudo em troca da liberdade. Seja livre, aproveite, que agora você não precisa mais cuidar dos seus. Olha, tem um robozinho que pode fazer a companhia para o seu pai e para sua mãe que já está idosa, e que você não tem mais o saco nem a paciência, com perdão da palavra, para cuidar deles. Olha o absurdo que nós estamos entrando em uma sociedade que, em nome da liberdade, se fecha para o outro. É o cúmulo do individualismo. É o caos completo. Vocês estão aí olhando com cara de ué. Eu sei. Eu também fiquei quando eu vi a reportagem. Porque eu achei um absurdo alguém chegar e falar assim: olha, eu não quero mais cuidar de tal pessoa porque ela não me ajuda mais. Então eu vou pôr uma máquina que fará o papel melhor que o meu. Totalmente ao contrário do testemunho do padre Fábio de Mello, que diz que sua mãe é idosa, que é velhinha, que não prestava para nada, mas que ele não conseguia viver sem ela. Não ajudava nada. Isso ele falou com lágrimas nos olhos numa pregação. Não presta para nada, minha mãe. Não me ajuda em nada, não lavo mais minha roupa, não limpa a casa, não faz nada. Mas eu não vivo sem ela. É alguém que, em nome da liberdade, está vivendo aquilo que Cristo realmente realizou na vida dele. Ora, ele poderia muito bem, e eu vou usar ele como exemplo agora, um homem ocupado, celebra missa, pregações, shows, teria dinheiro até para comprar esse robôzinho para cuidar da mãe dele, né?
guiar, amparar, ajudar aquele quem mais precisava dele, que hoje é a mãe dele. Talvez você precisa viver essa liberdade tendo que escolher entre a sua vontade e aquilo que Deus grita no seu coração essa noite para que você faça. Há uma voz que pode estar o mais silêncio que for, grita tão alto que chega a ser ensurdecedor, que é a voz de Deus, que grita na sua e na minha consciência, quando nos aponta o caminho que devemos seguir e que nós, em troca da liberdade que gritam lá fora, nós optamos em não fazer. Nós preferimos ainda se entregar e retornar ao jugo da escravidão, no qual Cristo já nos deu a liberdade. Nós preferimos nos tornar egoístas e invejosos. Nós preferimos voltar às nossas misérias. Por quê? Porque eu sou livre. Que maravilha! Faço o que eu quero. Meu Deus, o que está acontecendo conosco? O catecismo da Igreja Católica vai dizer que é através da prática do bem que a responsabilidade do sujeito vai se formando e ele vai discernindo e vai vivendo a sua liberdade. Através da prática daquilo que é certo, apesar de, talvez na sua escola, na sua classe, no seu trabalho, ninguém mais fale o que é certo e o que é errado. Talvez hoje você não saiba mais o que é certo e o que é errado. Talvez hoje nós estejamos tão mergulhados nessa liberdade que aí fora nos apresentam, que nós perdemos a noção de certo e errado. Isso tem um nome, Papa Bento XVI disse, que se chama a ditadura do relativismo. Existe um símbolo, Yang Yin, que é um círculo, uma parte branca, um ponto preto, e uma parte preta, um ponto branco. E este símbolo, segundo os estudiosos de símbolos da nova era, tem um significado. Talvez agora eu falando, você já deve ter visto em algum lugar. Diz que para cada atitude ruim, para cada lado ruim, tem um ponto bom, um ponto bem. E para cada coisa boa que você faz, há ali um pontinho negativo. E aí você não sabe mais o que fazer. Mas você continua vivendo livremente. Por quê? Porque se não existe certo e errado, o certo torna-se o que eu faço, o que eu quero e a minha vontade. O certo agora torna-se aquilo que eu, no meu mundinho, olhando para o meu umbigo, decido fazer. Isso é o certo. Eu sou o juiz de mim. Eu me julgo e eu me absolvo. Que maravilha! Até o ponto de que, talvez no futuro não tão distante, nós não tenhamos nem mais a capacidade de conversar com as pessoas via rede social. Talvez você não queira mais conversar comigo. Talvez, como nos Estados Unidos, a juventude lá já escolheu o que vai fazer com a sua liberdade. E não é mais sexo livre. Porque eles falaram que não. Ainda assim, esse vínculo é muito ruim, porque tem a outra pessoa. Veja o pensamento. Se você já acha absurdo eu falar aqui que existem pessoas que olham para o sexo como se fosse um playground, lá eles estão passando do limite e estão olhando para a sua sexualidade a ponto de preferirem, pasmem, meus irmãos e minhas irmãs, de preferirem isso homens a masturbação. Porque é melhor, não tem vínculo com ninguém. Não, mas ele é livre, ele escolheu. Deixa, vai, segue. Quantos que nós sabemos e nós conhecemos que nós estamos
estamos vendo, caminhando a passos largos, a rampa do abismo. E a gente não tem coragem, porque dentro do nosso coração já existe uma nuvem chamada relativismo, decorada ali de respeito humano, que não nos permite chegar no irmão que está lá, pronto para se jogar, e falar para ele: meu irmão, não faça isso com a sua vida. Isso não é viver a liberdade. Não lhe foi anunciado aquilo que a mim foi anunciado. Você não teve essa experiência que eu tive. Meus irmãos, nós estamos aqui porque nosso coração anseia por ter uma experiência dessa liberdade que o Senhor nos concede, que nos faz ter o poder de escolher aquilo que é bom e reto e aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Mas você só vai adquirindo isso quando você ouve e quando nós fazemos um exame de consciência daquilo que estamos fazendo e até que ponto nós estamos optando em escolher a liberdade que Deus nos deu. Só existe um meio de viver essa liberdade: é praticando o bem incessantemente e não tendo receio, não tendo vergonha, não tendo medo de praticar o bem. Parece que falar o que é certo hoje se tornou motivo de escândalo. Parece que falar que Deus tem um futuro e tem um plano, tem um projeto, tornou-se motivo de vergonha, de peso. Mas nós não fazemos porque a pessoa é livre. Deixa ela. Meu irmão, passa por você, passa por mim, passa por cada um de nós nessa noite a oportunidade de escolher aquilo que vai nos levar e levar os nossos para Deus, ou continuarmos nos omitindo. E aí, essa omissão vai fechando o nosso coração de tal maneira que quando você menos esperar, é você que está retornando ao jugo da escravidão. Ninguém que tenha experimentado essa liberdade, esse poder que o Senhor Jesus tem para nos mostrar e romper na nossa vida as correntes que nos prendem, ninguém que tenha experimentado isso pode olhar para o passado e alegar que aquilo era melhor. Porque não é possível alguém que comia lavagem de porco se deliciar nos melhores banquetes, ter a consciência de que o Senhor está com você e conduz os seus passos e te orienta e te chama à liberdade plena, perfeita, olhar para trás e falar que aquilo era bom. Quanto mais essa liberdade do mundo nós vivemos, mais escravo dela nós nos tornamos, porque a liberdade de lá escraviza. Quando você vê, a sua vida já está rodeada de situações onde o Senhor e o seu projeto já foram esquecidos. É para a liberdade que Cristo te libertou. É para que você possa amar mais que Cristo te libertou. É para que você possa perdoar mais que Cristo te libertou. É para que você possa amparar o irmão e não atribuir responsabilidades a outras pessoas que Cristo te libertou. É para que você pudesse ser um exemplo e uma referência para as outras pessoas que aí fora vivem uma falsa liberdade, que Cristo te libertou e que nessa noite realizará novamente esse processo dinâmico de libertação, de liberdade, aonde nós, se em algum momento, meu irmão, você esqueceu, se em algum momento você se fechou ao projeto de liberdade do Senhor, nessa noite há sim um desejo no coração de Deus para que a liberdade dele te alcance e
rompa de uma vez por todas com aquilo que te segura e não deixa você viver a liberdade do Senhor. É hoje, é agora, é nesse grupo de oração, porque é para a liberdade hoje. Você vai chegar na sua casa e vai olhar o cenário e vai talvez se decepcionar como você já estava decepcionado ao sair de lá e vir para cá. Mas na liberdade que o Senhor te dará, a sua atitude não vai ser a mesma. Você não vai comprar um robô para cuidar dos seus. É você que vai cuidar. Você não vai deixar para alguém falar de Deus. É você que vai falar. Você não vai deixar ninguém para abraçar. Não, é você que vai abraçar. Você não vai deixar ninguém para dar bons conselhos. Não, é você que vai falar que, olha, meu irmão, sai dessa vida. Abandona isso. É para a liberdade que Deus te libertou e você está sendo escravo nessa situação. Eu não experimento mais. E eu estou aqui para falar para vocês. É isso que vocês vão falar. Eu experimentei a liberdade verdadeira e eu não volto mais atrás. Porque aquele que já me deu é capaz também de te dar essa liberdade. Cabe a você aceitá-la ou não. Se a liberdade já nos foi dada, cabe a você, meu irmão, dizer sim a ela ou não. Ou você se abre e vive essa liberdade e sai daqui livre, de consciência e com o coração na certeza de que a liberdade do Senhor te alcançou. Ou você sai daqui com o peso, a decepção e a vontade de fazer as mesmas coisas que antes era comum para você. Meu irmão, não perca essa oportunidade. Se essa palavra mexeu com você, se essa palavra aqui, aonde o Senhor nos pede para ficarmos firmes, aonde o Senhor nos pede para não mais retornarmos, aonde o poder de escolha, assim como alguns tiveram dias atrás nas eleições, o poder da escolha, o poder de escolha está sendo dado a mim e a você nessa noite. Aonde o Senhor mostra aquilo que é bom e aquilo que não é. Aquilo que você deve fazer e o seu coração já pulsa, já grita. Aquilo que você deve romper. Ou vocês acham que para viver a liberdade não requer sacrifícios? Por que Paulo disse aqui ficar firmes? Porque não é fácil viver a liberdade. Não é fácil você ter que optar e fazer o certo todas as vezes. Não é fácil você ter que amar todas as vezes. Não é fácil você ter que perdoar constantemente aqueles que decepcionaram você. Não é fácil, meu irmão, você permanecer na igreja sabendo que na sua casa existem pessoas que não dão a mínima para que você faz. Por que Paulo colocou aqui ficar firmes? Será que na comunidade dos Gálatas, não haviam pessoas também que estavam vivendo uma falsa liberdade e que precisavam ficar firmes ali na igreja, ficar firmes na caminhada, ficar firmes na presença de Deus? Será que lá também não haviam pessoas que estavam com o coração fechado e decepcionado? Será que em Gálatas também não haviam pessoas que não têm mais vontade de falar com outros? Porque a cicatriz está tão grande, o coração tão fechado, que não há mais espaço para a graça de Deus. Ficai firmes, enraizados e firmes em Cristo e firmes na fé. Enraizados na palavra, enraizados nessa liberdade que você vai escolher em viver, e não só hoje. Hoje é o primeiro passo. Agora na oração nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê a graça de viver essa liberdade, não só agora, mas ao sair daqui. E que seja uma semana vivida, que seja um mês bem vivido, que seja um ano maravilhoso, tanto esse que termina
termina quanto o outro que começa. Um ano vivido na experiência, na liberdade, conduzido por esse Espírito Santo que vem e nos conduz, e nos liberta, e nos dá a certeza dessa liberdade que Cristo já nos deu. Queria convidar você nesta noite a tomar uma decisão. A ficar firme e viver essa liberdade. A escolher aqui e dar o primeiro passo. A escolher e optar por Deus. Ou voltar ao jugo da escravidão. A escolha é sua. E o chamado para nós essa noite é esse. Escolher a liberdade e vivê-la todos os dias, mesmo que isso custe a cada um de nós suor, lágrimas, mas nessa liberdade ter a certeza e a consciência de que fez a vontade de Deus. Porque, meu irmão, não foi